Meus amigos, você tem uma pergunta que fazem com muita frequência aqui no canal, por que as montadoras chinesas não trouxeram mais carros baratos para o Brasil? Será que algum dia nós voltaremos a ter carros super baratos e acessíveis a uma grande parte da população? É sobre isso que eu vou falar. Vamos rever um pouco da história, vamos entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no momento e o que vai acontecer no futuro. Não é de hoje que as montadoras chinesas estão no Brasil. Na verdade, elas vão e vêm com uma certa frequência, né? O movimento começou nas motos há uns 20 e poucos anos atrás, né? Quem não lembra da Sandal? A Sandal foi uma marca muito famosa, vendeu muitas motos por aqui. Depois acabou saindo do mercado, né? Mas com carros chegou ali para o início dos anos 2010, né? Aí mais ou menos. E a gente teve uma enxurrada de marcas baratas, não necessariamente tão boas assim. E depois de um tempo, com a crise financeira no Brasil, ali por 2014, né, depois da Copa do Mundo, essas marcas começaram a sair do Brasil. Algumas antes, algumas depois, algumas ficaram, algumas mudaram de mãos e tal. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Por quê? Porque chegaram duas marcas muito fortes por aqui e que realmente abalaram o mercado dos carros premium. A BYD, vocês sabem, né, com aquele Song Plus e o Yuan Plus, um carro híbrido e um elétrico muito bons e com preços muito competitivos, assim como a GWM, ou Great Wall Motors, que trouxe o Raval H6, que também tem preços excepcionais e uma qualidade e tecnologia também absurda. Mas, mesmo assim, esses carros não são acessíveis a uma grande parte da população. Então, por que os chineses não trazem mais aqueles carros baratinhos de verdade? Aqueles carros que custavam menos de 30 mil reais? Mas vamos relembrar algumas dessas marcas que chegaram para cá e abriram as portas dos carros chineses no Brasil. Vocês lembram do Chery QQ, né? Aquele de primeira geração. Esse carro, ele definitivamente não tinha uma qualidade construtiva boa. Tanto que a imprensa destruiu logo no lançamento. A própria assessora de imprensa da Chery, que trabalha até hoje lá, ela disse que foi o maior pesadelo dela quando ela viu as notícias no dia seguinte, né? O carro que não andava em linha reta, o carro que era inseguro e blá blá blá. Tivemos o Lifan 320, sim, aquele que era inspirado no Mini Cooper e que também não tinha uma qualidade boa, né? EFA M100, esse carro era tão ruim, mas tão ruim, que a própria quatro rodas parou o teste de longa duração por falta de segurança naquele carro. Claro que a gente teve o Jaque J3, que no meu ponto de vista era o melhor dos chineses que chegaram lá naquela era, né, nos anos 2010, ali no início. Ele realmente era um carro super equipado, com um preço super acessível. Era um pouquinho mais caro que os outros, mas também era o melhor. Apesar disso, também teve vários problemas no início, de problemas elétricos e tudo mais, né? Mas tudo se resolveu em questão de alguns meses. Mas aí teve algumas outras marcas que não ficaram tão conhecidas assim, mas que também estiveram por aqui. A Shana, lembra disso? Aqueles utilitáriozinhos, o Family e... enfim, tinha umas outras coisas estranhas lá, tinha um caminhãozinho e tal. Um nome meio sugestivo, estranho para o mercado brasileiro, né? A CN Auto também trouxe duas marcas, ou melhor, dois veículos já bem conhecidos do mercado brasileiro, mas completamente diferente daqueles que fizeram sucesso nos anos 90. Estou falando da Towner e da Topic. Os dois carros que eram da Asia Motors, eu não sei como é que eles conseguiram a licença, mas de fato eles começaram a produzir na China e mandar para cá. Diferente do sucesso que fizeram nos anos 90, esses carros aqui não emplacaram mais, essas vans não emplacaram dessa vez, né? Não dá para esquecer também do Geely. A Geely te trouxe algumas marcas. A Geely é uma empresa forte pra caramba, tanto que ela comprou a Volvo, né, nessa época. E a Geely trouxe alguns carros que, até tem pessoas que defendem. Eu até quero gravar um desses, porque o pessoal daqui de Porto Alegre diz que não, esses carros são bons, eles são duráveis e tal. Problemas de pintura, alguns problemas de acabamento, mas mecanicamente falando, o Geely era bom, segundo alguns amigos meus. Eu quero trazer isso para vocês ainda algum dia. Mas de fato, esses carros que vieram, que abriram o mercado chinês aqui no Brasil, eles deixaram uma impressão muito ruim.
Primeiro, pela baixa qualidade. Eles eram inferiores aos carros nacionais. Eram mais equipados? Sim. Foram eles os responsáveis, por exemplo, por tornar de série itens que hoje a gente pensa, pô, como é que não vai ter um negócio desse, né? Como, por exemplo, direção assistida, naquela época hidráulica, ar-condicionado e vidro elétrico. Alguns, inclusive, colocaram como padrão, lá em cima, as rodas de liga leve. Coisa que até voltou um pouco atrás, né? Muitas marcas depois, hoje em dia, já não tem mais nas linhas de entrada. Mas, de fato, esses chineses eles entraram com muita força no preço e na baixa qualidade. E aí vocês vão perguntar, tá, mas não dá para trazer mais esses carros? Quem acompanha o Jalopnik, um site americano que, para mim, é um dos melhores, né, na questão de automóveis, porque eles são entusiastas e falam de notícias e tudo mais, tem um cara chamado Jason Torchinsky, acho que é isso que ele, como é que é? Acho que é assim que se pronuncia. Ele é um fanático, doido, ele é um cara muito engraçado, inclusive no jeito que ele escreve, coloca as coisas. Ele comprou o carro mais barato do mundo elétrico para testar. É um Shangli Freeman, alguma coisa assim. Cara, parece um brinquedo grande. É um carro de qualidade construtiva realmente duvidosa, né? Apesar disso, ele andou bastante com o carro, ele gostou do carro, porque ele pagou muito barato mesmo. Mas esse tipo de carro hoje no Brasil definitivamente não tem espaço. Primeiro que a legislação não vai permitir, né? Porque não atende os itens de segurança necessários. Não tem airbag, não tem uma série de requisitos mínimos que o mercado brasileiro exige e que eu acho muito importante. Segundo, que justamente por ter feito erros no passado de trazer carros muito baratos e não entregar a durabilidade que o mercado brasileiro pede, as marcas chinesas entenderam que não adianta trazer este tipo de veículo mais. Que o que eles têm que trazer são carros que estão mais adequados ao gosto, à necessidade do brasileiro. Ah, Felipe, mas o que é o gosto, a necessidade do brasileiro? Eu não estou falando só de carros ultra luxuosos, carros super caros. Estou falando de um outro ponto importante também. Carros com durabilidade. Como assim? Simples, meus amigos. Quantos Corsas, daqueles redondinhos, da década de 90, vocês veem rodando na rua? Muitos, né? Gol bolinha, Gol geração 3, até mesmo Gol quadrado, tem vários. Carros da linha Ford também tu vê muitos, Fiestas. Esses carros mais antigos, eles estão há mais de 20 anos rodando no mercado brasileiro. E o brasileiro tem esta cultura de querer que o carro dure muito tempo. É diferente do mercado americano, é diferente do mercado europeu, onde o carro dura 5 anos, 10 no máximo, e eles descartam. Aqui não, aqui o carro é feito para durar, ou pelo menos o brasileiro quer que ele dure, né? E isso tem muito a ver com o posicionamento das montadoras atuais. E aí eu não falo só das chinesas, mas das montadoras que já estavam por aqui também, as mais consagradas, né? Eles estão trazendo carros mais caros, principalmente porque margem de lucro. Como assim, Felipe, margem de lucro? Imagina o seguinte, tu tem um espaço no navio para trazer um carro da China, certo? Um espaço, um container, um rack, seja lá como eles vão trazer para cá. Esse espaço tu pode trazer um carro de 30 mil reais ou tu pode trazer um carro de 270 mil reais. O carro de 270 mil reais, a tua margem de lucro ou quanto tu ganhou sobre aquele carro, com certeza é maior do que o do carro de 30 mil. Por quê? Porque é um percentual, tem um valor agregado em cima e tudo mais, né? Mas é um percentual do valor. Então eu vou chutar uns valores aqui meio absurdos, tá? Digamos que tem um percentual de 10% de margem de lucro. 10% sobre 270 são mais ou menos 27 mil reais. Isso de lucro. Tá, é chute, tá? Não é um valor empírico, não é valor exato. No caso do carro de 30 mil reais, 10% seriam 3 mil reais de lucro. O que vale mais a pena para a montadora trazer? O de 270 ou o de 30? Tu só tem aquele espaço para trazer. Se fosse tu não ia trazer o de 270? Sabendo que tu vai conseguir vender o de 270? Pois é. Então, isso as montadoras nacionais, as que já estavam instaladas aqui, descobriram há um bom tempo e por isso começaram a parar de produzir os carros de entrada, por isso que a gente já não tem mais Uno no mercado, por exemplo.
Ah, tem aquela questão da segurança. Sim, mas eles poderiam ter adaptado ou trazido um produto mais barato. Mas não, a maioria das montadoras desistiu. A Ford é um exemplo disso, né? A Ford parou com o Ka e a EcoSport e começou a trazer só carros importados bem mais caros. A montadora chinesa, ou qualquer outra importadora, também tem esta linha de pensamento. Agora, aqui tem um ponto importantíssimo. Será que nós nunca mais teremos carros super baratos no Brasil? Aí, meus amigos, é uma opinião minha. Eu duvido que a gente não tenha. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente tenha essa cultura de que o carro tem que durar, que o carro fique 20, 30 anos rodando nas ruas brasileiras, o carro não dura para sempre. O carro, uma hora, ele se desgasta, ele pede uma manutenção tão grande, mas tão grande, que não vale mais a pena consertar. E aí é mais fácil realmente descartar, mandar ele para reciclagem, como a gente diz aqui no Sul, manda para Gerdau e faz aço de novo, né? Neste ponto é que eu acho que se alguma montadora tiver a coragem de trazer carros ultra baratos de novo, ela vai vender que nem água. Por quê? Porque demanda vai ter. Vai ter muita gente querendo comprar. Agora, o que ela precisa para fazer isso, para conseguir colocar no mercado e ser viável? Primeiro, ela precisa de uma logística muito forte. Segundo, os carros hoje, chamados de carros premium, na faixa aí dos 200, 300 mil reais, eles precisam estar sem demanda. Ou seja, quando os carros vêm para cá ou são produzidos aqui no Brasil, as pessoas podem não estar mais procurando eles, né? Então, vocês vão me dizer assim, então é só parar de comprar. Que não funciona assim, né? A gente pode até criar um movimento, mas a gente não consegue mobilizar o Brasil inteiro. Então, na verdade, isso é realmente uma questão de mercado. No momento que as pessoas pararem de buscar por esses carros e começarem a buscar por carros mais baratos, novos, a primeira montadora que der esse passo traz todas as outras junto. Isso é minha opinião. Eu acho realmente que tem espaço para carro barato no Brasil de novo. Tem a necessidade do brasileiro de comprar carros acessíveis e também carros duráveis. Mas e as questões de segurança, não sei o quê? Sim, as questões de segurança encareceram um pouco os carros. Mas não significa que não dê para trabalhar um pouco melhor nesta margem de carros mais de entrada, né? As montadoras chinesas estão aí para provar, porque até a entrada da BYD e da GWM, o que a gente tinha de carro com essa tecnologia que eles apresentaram estava custando de 400 mil para mais. Eles entraram numa faixa de 200 e poucos mil, 270 ali mais ou menos, a GWM trouxe até o Raval H6 de 209, mas mostra que sim, tinha espaço para inovar em preço e qualidade. Mas infelizmente, meus amigos, eu te digo que não é para hoje que isso vai acontecer. Os nossos carros de entrada e aqueles carros duráveis, eles foram produzidos até poucos anos atrás. Eu diria que ali até 2019, 2020, a gente ainda tinha boas opções de mercado. Quando começou, um pouquinho antes de começar a pandemia, mas quando começou a pandemia foi onde realmente as montadoras viraram a chave e pararam de produzir esses mais baratinhos. É muito recente. Então eu acho que ainda vai levar alguns anos para que esses carros que foram produzidos até 2019, 2020, eles fiquem sucateados ao ponto de vir uma nova montadora e trazer uma opção realmente super barata para o mercado e ter margem de lucro em cima, consiga ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque afinal de contas não adianta só trazer, vender e não ter lucro. Qualquer empresa precisa ter lucro. Então minha previsão, ao contrário do que todo mundo está falando, ao contrário do que as montadoras estão falando, eu acho sim que tem espaço e eu acho sim que um dia vai voltar. Mas, infelizmente, não vai ser para agora. Vamos aguardar. Por enquanto, a gente vai ter ótimas opções para quem tem um poder aquisitivo melhorzinho. A parte boa é que esses carros tendem a desvalorizar e se realmente os chineses estão trazendo carros de qualidade, como eles estão prometendo, e como eles conseguiram mostrar para nós, daqui a uns anos esses carros que hoje estão sendo vendidos aí na casa dos 200 mil vão estar mais acessíveis a nós, meros mortais trabalhadores, e que não temos condições de comprar carros ultra caros. E tu, meu amigo, o que tu acha de toda essa história? Conta aqui embaixo para mim, eu também quero ouvir a tua opinião. Valeu, galera!
Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?